Há um primeiro nível, que é o nível bolsonarista, em que sempre é possível transformar qualquer circunstância numa narrativa favorável. Por volta das 9 horas da manhã, quase 10 horas da manhã, o Bruno Engler, que é uma figura de proa do bolsonarismo, deputado estadual em Minas Gerais, com uma votação tão expressiva quanto a do Nicolas Ferreira, ele, às 8h52 da manhã de hoje, publicou o seguinte tweet, eu leio: Carlos Bolsonaro e Jair fazem uma live colocando 500 mil pessoas ao vivo, exclamação. 8 horas depois, mandam a Polícia Federal nos endereços de Carlos, exclamação. A ditadura está aí. Ou seja, nesta narrativa bolsonarista, do que se trata é de uma perseguição, e o indiscutível êxito da live, no que se refere à audiência, é o ter estimulado a operação de busca e apreensão. Aqui não adianta, Daiane, explicar para os bolsonaristas que para que uma operação de busca e apreensão ocorra, são necessários os seguintes passos. 1. Não é o Supremo Tribunal Federal que ordena. O Supremo Tribunal Federal é um poder inerte, ele precisa ser provocado. No caso, ele foi provocado por quem? Por uma consulta da Procuradoria-Geral da República para saber se autorizavam ou não a operação. Mas a Procuradoria-Geral da República, por sua vez, foi acionada pela Polícia Federal. Para que uma busca e apreensão seja feita, há um procedimento a ser seguido. É assim, a Polícia Federal investiga, levanta evidências, solicita à Procuradoria-Geral da República autorização. A Procuradoria-Geral da República analisa as evidências apresentadas, arquiva ou procede. Procedendo, manda para o Supremo Tribunal Federal, que então aprova. Ou seja, esta operação realizada hoje, ela é fruto de uma investigação de muitos meses. Na verdade, a lógica verdadeira não é que a live foi um sucesso, então houve a operação. É o contrário. Como a família Bolsonaro certamente foi informada por agentes bolsonaristas da Polícia Federal que haveria esta operação, a live prepara a resposta à operação. Você percebe a lógica? É o oposto. Por isso o Bolsonaro, há mais ou menos uns 3 ou 4 dias, publicou um tweet dizendo as próximas semanas serão decisivas. Eles já estavam antecipando o que ocorreu. Então isso é bem importante. Primeiro nível. No nível bolsonarista, trata-se de perseguição política, e qual é a prova concreta de que há perseguição política? O sucesso da live. Nesse nível, não adianta disputar narrativa, porque eles estão convencidos. Há um segundo nível. Tanto é, né? Vou colocar aqui até na tela, João. Há poucos minutos, o Eduardo também fez uma postagem nessa direção e até mais esticada. Ele diz aqui, o mandado de apreensão era datado de hoje, 29 de janeiro. Ou seja, durante o recesso, logo após a super live, que pela primeira vez reuniu Jair, Flávio, Carlos e eu, Alexandre de Moraes escreveu os mandados. Tudo confeccionado entre meia-noite e 6 da manhã de hoje, segundo a versão aqui do Eduardo. Ao que tudo indica, para que todos fossem objeto de busca com base em investigação direcionada ao Carlos. E aí segue aqui uma série de pontuações tentando sustentar essa tese de que foi tudo feito às pressas após a live. O mais importante, volta lá no princípio, por favor. Veja que absurdo. Factualmente, isso não é verdade. Porque o ministro Alexandre de Moraes deferiu um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, que, por sua vez, respondeu a um ofício da Polícia Federal. Isso, obviamente, não foi feito hoje. O mandado de apreensão era datado de hoje, porque é o tempo hábil para a realização de todo esse processo. Mas aí não adianta, Daiane, neste nível, nós não vamos perder tempo. Há um segundo nível. Esses 2 níveis que eu menciono agora serão permanentes. Há um segundo nível. O segundo nível é o nível da verdade factual. Aliás, um colega seu, que é um brilhante jornalista, o Eugênio Butti, tem um livro pequeno, muito importante, que tem o título uma interrogação. Existe democracia sem verdade factual? Interrogação. A resposta é não. Não pode haver democracia se nós não pudermos falar sobre determinados temas, independentemente das nossas posições políticas, sobre a mesma coisa. O que eles pretendem é justamente criar esse caos cognitivo. Qual é o segundo nível? O nível da verdade factual. A Polícia Federal realiza há meses uma investigação. Computadores e celulares da ABIN foram encontrados com o deputado Alexandre Ramagem. Computador da ABIN foi encontrado com um policial associado ao deputado Ramagem em Salvador, na Bahia. Não houve computador da ABIN encontrado com Carlos Bolsonaro. É preciso que se esclareça esse equívoco. O computador encontrado com um pendrive que permitia acessar a ABIN foi encontrado com um policial que havia sido cedido para a ABIN sob direção do Ramagem. Então, essa investigação é muito séria e ela é muito clara, os fatos são objetivos. Não se sabe se entre 30 ou 60 mil pessoas, no mínimo, foram inspecionadas de maneira ilícita e ilegal. Então, isto é um fato objetivo e concreto. Então, sempre haverá a narrativa bolsonarista e haverá a verdade factual. Por isso que é tão importante, Daiane, que a Polícia Federal e o Ministério da Justiça não estejam agindo de maneira lavajatista. Tudo é feito com calma. As investigações ocupam o tempo necessário. Se ficar comprovado
que a ABIN paralela, isto é, não é uma ABIN paralela, que a utilização da ABIN de forma paralela ao oficial para favorecer o clã Bolsonaro ou para investigar adversários políticos do clã Bolsonaro, se ficar comprovado que juízes, ministros do Supremo, que promotores e promotoras, que desembargadores e desembargadores, de que juízes e juízas, de que deputados e deputadas foram investigados de maneira indistinta, então, pela primeira vez, o Bolsonaro e o bolsonarismo se revelarão para todos pelo que ele de fato representa. O bolsonarismo representa a maior ameaça à institucionalidade de toda a história brasileira. Se todos tiverem consciência, os ministros do Supremo, juízes, desembargadores, deputadas, senadores, se ficar claro para todos, juízes, ministros do Tribunal Superior Eleitoral, Daiane, agora é um terceiro nível que antes não existia, uma novidade. Se ficar claro para todos que Bolsonaro e o seu clã não têm limites e que eles estabeleceram uma verdadeira Stasi, que era o serviço secreto da Alemanha Oriental, que eles estabeleceram um verdadeiro serviço secreto com a finalidade de investigar e posteriormente chantagear a todos, então, pela primeira vez, de maneira orgânica, a decadência começa a atingir todos os níveis. Porque agora quem é que vai... A quem se convence disso? Porque, aparentemente, o setor bolsonarista, o campo bolsonarista, até aplaude esse tipo de ação, né? É isso mesmo. A narrativa que o Bolsonaro faz, por exemplo, quando ele vai contando o que ele fazia para ter informação, eu ligava lá para o Cabo Velho para pegar informações, porque ele constrói a ideia de que o sistema não funciona. Então ele precisava fazer alguma coisa para o sistema funcionar. E a fonte dele era alguém na ponta. E essa narrativa, aparentemente, parece muito plausível para os seus apoiadores, aqueles que cegamente apoiam o Bolsonaro em qualquer condição, assim como apoiaram durante a pandemia. A quem deve se convencer ou esse estágio pode estar avançando nessa decadência? É esse centrão? É esse setor aliado mais terceira via? É isso, é o judiciário e o legislativo. Uhum. Se ficar evidente, como eu creio que em breve ficará, para os membros do Poder Judiciário, de que a BIM, utilizada de forma paralela pelo Alexandre Ramagem, foi utilizada, por exemplo, para espionar a promotora do caso Marielle, que também era promotora das milícias, desembargadores que tentaram associar ministros do STF com relações inexistentes com o primeiro comando da capital, etc, etc, etc. Então, a proteção que o bolsonarismo ainda conta nessas esferas tende a se perder. E, neste caso, se o mandato do deputado Alexandre Ramagem, se ele for levado para votação no plenário, se a votação for secreta, a cassação é segura. Porque ele fez algo que não se faz. Ele espionou colegas, ele espionou pessoas hierarquicamente superiores em todos os poderes, ou seja, não há limites para o bolsonarismo. Não é mais um espontaneísmo, não é mais algo exótico, não é mais um deputado do baixo clero exótico que chegou ao poder. É uma quadrilha que utilizou o Estado para estabelecer um sistema de chantagem em todos os níveis da República. Não é apenas a oposição, não é apenas da isso é bem importante, porque até agora parecia que se tratava apenas do vamos fuzilar a petralhada do Acre, vamos fuzilar a petralhada em todo o Brasil, vamos acabar com a esquerda. Não é mais a petralhada, não é a esquerda, é o colega de gabinete, é aquele que está sentado ao seu lado no plenário, é o juiz que pode julgar a sua causa, é o ministro do Supremo Tribunal Federal.